A Misericórdia de Deus. Mensagem de Aiden Wilson Tozer, domingo, 19 de outubro de 1958. Mensagem de número 5 da série Atributos de Deus. O Senhor é misericordioso e gracioso, lento em irar-se e abundante em misericórdia. Ele nem sempre repreenderá, nem guardará sua raiva para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Embora o céu esteja muito acima da terra, tão grande é a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos dos filhos. Salmo 103. Então, em 2 Coríntios, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de todo conforto. Tiago 5. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu, que o Senhor é muito misericordioso em suas ternas misericórdias. 2 Pedro 3. O Senhor não é negligente em suas promessas, pois alguns homens as consideram negligentes, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, a misericórdia é um atributo de Deus. No Antigo Testamento, há uma declaração maravilhosamente comovente sobre isso em Êxodo e em 2 Crônicas, de que um atributo de Deus é a misericórdia. Moisés, você se lembra, estava escondido lá em cima, e o Senhor Jeová desceu na nuvem e ficou com ele ali, e proclamou o nome de Jeová. E o Senhor passou diante dele e proclamou: Jeová, Jeová Deus, misericordioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, em 2 Crônicas, no templo aconteceu que os trombeteiros e os cantores eram um só, fazer um som ser ouvido em louvor e agradecimento ao Senhor. Quando eles levantaram suas vozes com a trombeta e os símbolos e os instrumentos musicais e louvaram a Jeová dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aconteceu então que, ao fazerem isso, a casa ficou cheia de uma nuvem, sim, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor havia enchido a casa. Ora, tivemos nessas duas passagens uma apresentação, em estilo bastante formal, da declaração de que Deus é misericordioso. E gostaria de dizer, como disse sobre os outros atributos da divindade, que a misericórdia não é algo que Deus tem, mas algo que Deus é. Se a misericórdia fosse algo que Deus tinha, é concebível que Deus a perdesse ou a esgotasse. Pode tornar-se menos ou mais, mas, como é algo que Deus é, devemos lembrar que é incriado. A misericórdia de Deus não surgiu. A misericórdia de Deus sempre existiu, pois misericórdia é o que Deus é, e Deus é eterno e Deus é infinito. Agora, aqui está algo em que você provavelmente não acreditará até verificar, porque todo o nosso ensino tem sido do outro lado disso, tem sido descuidado. Ninguém apareceu e disse isso, mas nós reunimos. Pelo menos eu tenho que o Antigo Testamento é um livro de severidade e lei, e o Novo Testamento é um livro de ternura e graça. Mas, meu irmão, você sabia que embora tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento declarem a misericórdia de Deus, o Antigo Testamento diz mais de 4 vezes sobre misericórdia do que o Novo? É um pouco difícil de acreditar, mas é verdade. Isso pode ser verificado. Qualquer pessoa que tem os livros de referência adequados pode descobrir que isso é verdade, que as palavras misericórdia, misericordioso e misericórdia são 4 vezes mais frequentes no Antigo Testamento do que no Novo. Então, isso é um erro sobre o Antigo Testamento severo e o Novo Testamento bondoso. É um grande erro porque o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo é um só Deus.
Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. E sendo o mesmo Deus e não mudando, ele deve, portanto, necessariamente ser o mesmo no antigo como é no novo, e o mesmo no novo como é no antigo. Porque ele é imutável, ele não muda. E porque ele é perfeito, ele não pode acrescentar que a misericórdia de Deus foi tão grande no Antigo Testamento como foi e é no Novo. Agora, uma bondade é a fonte de misericórdia. E aqui mesmo devo pedir desculpas pela necessidade de usar a linguagem humana para falar de Deus. Veja, a linguagem lida com coisas que são finitas e Deus é infinito. E quando tentamos descrever Deus ou falar sobre Deus, estamos sempre quebrando as nossas próprias regras e caindo em pequenas armadilhas semânticas nas quais não queremos cair, mas não podemos evitar. Veja bem, quando digo que um atributo é a origem de outro, não estou usando a linguagem correta, mas estou colocando para que possamos nos apossar dela. Se eu tentasse falar em termos absolutos, todos vocês cairiam no sono. E eu não poderia fazer isso para começar e não faria isso se pudesse, porque todos vocês cairiam no sono profundo. Mas deixe-me dizer e dizer isso com a compreensão de que estou falando comigo mesmo, que a bondade é a fonte da misericórdia. Preguei sobre a bondade de Deus aqui há 2, 3 ou 4 semanas, e a infinita bondade de Deus é ensinada em toda a Bíblia. Esse Deus, a bondade é aquela em Deus que deseja a felicidade de suas criaturas. E é esse apelo irresistível de Deus, esse desejo de conceder bem-aventurança e que essa bondade de Deus tenha prazer no prazer de seu povo. Eu gostaria de poder ensinar os filhos de Deus a saberem disso. Temos isso inculcado em nós há tanto tempo que acreditamos que se estivermos felizes, Deus ficará assustado conosco e que Ele nunca ficará satisfeito se estivermos felizes. Mas o verdadeiro ensinamento da palavra é que Deus tem prazer no prazer do seu povo, desde que o seu povo tenha prazer em Deus e que Deus sofre juntamente com seus amigos. Agora aqui em Isaías, mencionarei a benignidade do Senhor e os louvores do Senhor. Isso é Jeová, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que ele concedeu a eles, segundo a sua misericórdia e segundo a multidão da sua benignidade. Pois ele disse, certamente, eles são meu povo, certamente, eles são meu povo, crianças que não mentem. Então, ele era o Salvador deles. Em toda a aflição deles ele foi afligido, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e sua piedade, ele os redimiu e os carregou todos os dias da antiguidade. Deus tem prazer no prazer de seus amigos e sofre junto com seus amigos, e ele não tem prazer no sofrimento de seus inimigos. Leia isto, diz, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas que os ímpios se desviem do seu caminho e vivam. O livro das Lamentações nos diz de forma mais completa que isso, que Deus não fica satisfeito quando as pessoas sofrem. Deus nunca olha para baixo e se alegra ao ver alguém se contorcer. Se Deus tem que punir, Deus não está satisfeito consigo mesmo por punir. Não tenho prazer na morte dos ímpios, diz Deus. Agora, de acordo com o Antigo Testamento, a misericórdia tem certos significados. Significa curvar-se com bondade para com um inferior. Significa ter pena dele e significa ser ativamente compassivo. Costumava haver um verbo que surge da palavra compaixão. Não usamos mais. Talvez seja porque não temos mais o conceito. Acho que a razão pela qual algumas palavras caem em desuso é que o conceito que elas abrangem cai em desuso. E é a palavra compassivo. É um verbo que Deus compadece ativamente os homens sofredores. Eu gosto muito disso. Maravilhosamente bem, ativamente compassivo. Isso é que Deus tem compaixão. Mas você sabe, para Deus sentir compaixão à distância seria uma coisa, mas para Deus ter compaixão ativamente das pessoas seria outra coisa. Deixe-me ler novamente a palavra de Deus sobre isso aqui. Diz, e os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. E eles choraram, e seu clamor subiu a Deus por causa de sua escravidão. E Deus ouviu o seu gemido, e Deus lembrou-se da sua aliança. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus teve respeito por eles. Agora,
Esse é o encerramento do segundo capítulo do Êxodo. E o terceiro capítulo começa com a sarça ardente e prossegue com a comissão de Moisés para libertar Israel do Egito. Então, essa compaixão ativa ocorre quando Deus se compadece ativamente das pessoas. Ele faz 4 coisas. Ele ouviu seus gemidos, lembrou-se de sua aliança, olhou para os seus sofrimentos e teve pena deles. E imediatamente ele desceu para ajudá-los. A mesma coisa é verdade no Novo Testamento, onde é dito de nosso Senhor Jesus, que quando ele viu a multidão que eram ovelhas sem pastor, ele ficou cheio de compaixão e disse aos discípulos: dai-os de comer. Isso é ser ativamente compassivo. Muitas pessoas são muito misericordiosas nas suas camas, muito misericordiosas e nas suas encantadoras salas de estar, muito misericordiosas nos seus carros de 1959, mas nunca têm compaixão, Eles leram algo no jornal no momento sobre o qual estamos falando. Eles leem algo no jornal sobre alguém que está sofrendo e dizem: ah, não é tão terrível. Aquela pobre família estava esgotada e eles estão na rua sem ter para onde ir, e ligam o rádio e eles ouvem algum programa. Eles são muito compassivos por 1 minuto e meio, mas não são compassivos. Ou seja, eles não fazem nada a respeito, mas a compaixão de Deus leva-o a ser ativamente compassivo. Ele fez isso enviando Moisés para libertar os filhos de Israel. Agora, gostaria de lhe dar alguns fatos sobre a misericórdia de Deus. E eu quero que você consiga isso, e mesmo que pareça seco para você esta noite, eu prometo a você que se você conseguir isso, valerá ouro, prata e joias preciosas para você nos futuros dias que virão. Aqui estão alguns fatos sobre a misericórdia de Deus. Uma é que nunca começou a existir. A misericórdia de Deus nunca começou a existir. Tenho ouvido falar de homens que têm o coração duro ou são descuidados e então começaram a ficar agitados e a sua misericórdia começou a florescer. Bem, nunca foi assim da parte de Deus. Deus nunca ficou letárgico sem sua compaixão, porque Deus, a misericórdia é simplesmente o que Deus é. E é incriado e eterno, como eu disse, nunca começou a ser, sempre foi. Quando o céu e a terra ainda estavam desfeitos e as estrelas ainda não formadas, e todo aquele espaço de que os homens estão falando agora era apenas um pensamento na mente de Deus, Deus foi misericordioso como é agora. E não apenas nunca começou a existir, mas a misericórdia de Deus nunca existiu mais do que é agora. Nunca foi tão bom. Há algumas coisas que eles nos contam sobre redemoinhos lá fora que se extinguiram. Eles nos dizem que existem corpos celestes que desapareceram em uma grande explosão há tantos anos-luz, que ainda serão necessários milhares de anos terrestres antes que sua luz pare de brilhar. A luz ainda está chegando, as ondas ainda estão chegando, embora a fonte dessas ondas já tenha deixado de existir. E há estrelas que brilham intensamente e escurecem novamente. Mas a misericórdia de Deus nunca foi mais do que é agora, pela simples razão de que a misericórdia de Deus é infinita, e tudo que é infinito não pode ser menos do que é, e não pode ser mais do que é infinito. Isso significa ilimitado, não tem medidas de nenhum lado, porque as medidas são coisas criadas e Deus é incriado. Portanto, a misericórdia de Deus nunca existiu mais do que agora, e a misericórdia de Deus nunca será menor do que agora. Não imagine que quando chegar o dia do juízo, no qual se acredita firmemente, não pense por 1 minuto que Deus fechará sua misericórdia como o sol se esconde atrás da nuvem quando você fecha a torneira. Não pense nem por 1 minuto que a misericórdia de Deus deixará de existir. A misericórdia de Deus nunca será menor do que é agora, porque o infinito não pode deixar de ser infinito, e o perfeito não pode admitir uma imperfeição. E novamente, nada do que ocorre pode aumentar ou diminuir a misericórdia de Deus ou alterar a qualidade da misericórdia de Deus. Por exemplo, na cruz de Cristo, quando Jesus morreu na cruz, a misericórdia de Deus não se tornou maior. Não poderia tornar-se maior porque já era infinito. Veja, temos uma noção errada, e isso não é heresia. Não é algo que alguém sai por aí ensinando, mas apenas recebemos movimentos estranhos.
Temos a ideia de que Deus está demonstrando misericórdia porque Jesus morreu. Não, não, irmão. Jesus morreu porque Deus está mostrando misericórdia. Quando Jesus morreu, foi a misericórdia de Deus que nos deu o Calvário, e não o Calvário que nos deu a misericórdia. Se Deus não tivesse sido misericordioso, não teria havido encarnação, nenhum bebê na manjedoura, nenhum homem na cruz e nenhum túmulo aberto. Foi a misericórdia de Deus que nos deu o Calvário, e não o Calvário que despertou a misericórdia de Deus. Então, tenha em mente que nada do que alguém fez aumentou a misericórdia de Deus nisso. Deus tem misericórdia suficiente para revelar todo o universo em seu coração, e nada que alguém fizesse poderia diminuir a misericórdia de Deus. Um homem pode sair da misericórdia de Deus e se afastar dela como Israel fez, e como Adão e Eva fizeram por um tempo, e como as nações do mundo fizeram, como Sodoma e Gomorra fizeram. Podemos tornar a misericórdia de Deus inoperante para conosco através da nossa conduta, uma vez que somos agentes morais livres. Mas isso não muda em nada o poder da palavra de Deus, a misericórdia de Deus, e Ele não a diminui nem um pouco e não altera a qualidade dela. E deixe-me dizer isto, e você pode estremecer um pouco com isso, que a intercessão de Cristo à direita de Deus não aumenta a misericórdia de Deus para com seu povo. Pois se Deus já não fosse misericordioso, não haveria intercessão de Cristo à direita de Deus. E se Deus é misericordioso, e Ele é infinitamente misericordioso, e é impossível para a mediação de Jesus à direita do Pai tornar a misericórdia de Deus maior do que agora, simplesmente não pode ser. Agora, ao voltar para casa esta tarde, depois de uma reunião, conversei com o irmão Chase e ele me lembrou de algo. Eu disse a ele que iria pregar sobre misericórdia, então eu gostaria de acrescentar esta pequena coisa ao meu sermão. Escrevi aqui para não esquecer. É que nenhum atributo de Deus é maior que qualquer outro. Você sabe, nós pensamos assim. Alguns diriam, o amor de Deus. O homem que Henry Drummond escreveu, como ele chamou seu livro, A Melhor Coisa do Mundo? A melhor coisa do mundo. Bem, sim, se você precisa de amor, o amor é a melhor coisa. Se você precisa de misericórdia, misericórdia é a melhor coisa. Aqui está o ponto. Visto que todos os atributos de Deus são simplesmente Deus, então é impossível que qualquer coisa em Deus possa ser maior do que qualquer outra coisa em Deus. Isso é uma boa teologia, irmãos, metafísica, mas é uma boa teologia e você não pode mudá-la. E você não pode argumentar, é verdade, que o amor de Deus é infinito e a misericórdia de Deus é infinita e a justiça de Deus é infinita. Portanto, um não é maior que o outro, mas todos são iguais. E, no entanto, existem atributos de Deus que podem ser mais necessários em vários momentos. Por exemplo, quando o homem passou e viu o sujeito que havia sido espancado por ladrões ali caído, o atributo mais necessário naquele momento era a misericórdia. Ele precisava de alguém que tivesse compaixão dele. E então, o bom samaritano desceu de sua mula e foi lá e se compadeceu. Ele precisava dele. Era disso que ele precisava naquele momento. E é por isso que a misericórdia de Deus é tão maravilhosa para um pecador que volta para casa. E ele quer escrever e falar sobre isso para sempre, porque era disso que ele precisava tão desesperadamente no momento. Então, cantamos como cantamos em nossa música de abertura esta noite, graça incrível, que som doce. E, no entanto, a graça de Deus não é maior do que a justiça de Deus ou a santidade de Deus. Mas para pessoas como você e eu, é disso que mais precisamos desesperadamente no momento. Não é Deus que é diferente, somos nós que somos diferentes. Você sobe ao céu e fala com um anjo lá em cima e diz ao anjo, a misericórdia de Deus não é maravilhosa? Ele saberá que é, mas não entenderá como nós. O sábio Beni disse em seu grande e pequeno hino que essas criaturas ao redor do trono nunca conheceram um mundo pecaminoso como este. Portanto, eles não conseguem apreciar o amor de Deus como nós, e não conseguem apreciar a misericórdia de Deus como nós. E eles falam sobre a santidade de Deus, eles falam sobre o julgamento de Deus e a justiça de Deus. E eles cantam, verdadeiros e justos são os teus julgamentos, porque eles nunca conheceram o pecado e, portanto, não precisam da misericórdia que você e eu temos.
Todos os atributos de Deus são iguais, porque são simplesmente o que Deus é, e Deus é sempre igual a si mesmo. Mas quando você está em apuros, você precisa de certos atributos mais do que outros. Quando estou no consultório médico, preciso de pena, você sabe. Eu quero ajuda, e é isso que eu mais quero. Agora posso olhar para a parede e ver os diplomas dele em um monte de coisas, mas só quero que seja legal comigo, porque sempre fico com medo quando vou ao médico. E nós, quando nos aproximamos de Deus, a nossa necessidade determina quais dos atributos de Deus no momento celebraremos, e teremos 1000 deles para comemorar. Agora, vamos salientar outra coisa, como opera a misericórdia de Deus. Eu disse há 2 semanas esta noite que o julgamento de Deus é a justiça de Deus que confronta a desigualdade moral, que o julgamento de Deus é a justiça de Deus confrontando a iniquidade. Quando a justiça de Deus confronta a desigualdade moral, que é a iniquidade, então cai o julgamento. Quando a justiça vê a iniquidade, o julgamento cai. Por isso digo esta noite que a misericórdia é a bondade de Deus que confronta a culpa e o sofrimento humanos. Quando a bondade de Deus confronta a culpa e o sofrimento humanos, Deus escuta, Deus ouve. E o balido do cordeiro chega ao seu ouvido, e no momento em que o bebê entra no seu coração e o clamor de Israel sobe ao seu trono, a bondade de Deus está confrontando o sofrimento e a culpa humanos. E isso é misericórdia, meus irmãos, isso é misericórdia. Agora, gosto de dizer que todos os homens são destinatários da misericórdia de Deus. Vamos lembrar disso. Não pense por um minuto que quando você se arrependeu e voltou do chiqueiro para a casa do Pai, a misericórdia começou a operar. Não, misericórdia opera lá o tempo todo. Ouça, diz aqui, é pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, porque suas compaixões não falham. Então lembre-se de que se você não tivesse tido a misericórdia de Deus o tempo todo, retendo-a, curvando-se em piedade, retendo o julgamento, você já teria morrido há muito tempo. Khrushchev, no Kremlin, recebe a misericórdia de Deus. O triplo assassino em Bridewell é o destinatário da misericórdia de Deus. E o coração mais negro que jaz no poço mais profundo desta cidade esta noite é um destinatário da misericórdia de Deus. Agora, isso não significa que eles serão salvos. Isso não significa que eles serão convertidos e finalmente alcançarão o céu. Mas significa que Deus está mantendo sua justiça porque Ele está tendo misericórdia. Ele está esperando porque um Salvador morreu. Portanto, todos nós somos destinatários da misericórdia de Deus. Você diz, bem, então, quando eu for perdoado, purificado e liberto, isso não é a misericórdia de Deus? Claro, essa é a misericórdia de Deus para você. Mas durante todo o tempo em que você pecou contra Ele, Ele teve pena de você. Pois Deus não deseja que ninguém pereça. E o que diz em Romanos 2 explica o longo sofrimento de Deus. Ele está esperando. Deus tomaria este mundo e o apertaria em suas mãos como uma criança pode espremer um ovo de tordo e destruí-lo. Isso fora da mente de Deus para sempre, exceto que Ele é um Deus misericordioso e Ele ouve lágrimas e vê lágrimas, e ouve gemidos e vê gemidos, e com toda a sua inteligência e seu amor e misericórdia, Ele está consciente do nosso sofrimento aqui embaixo. Assim, todos os homens são destinatários da misericórdia de Deus, mas Deus adiou a execução. Isso é tudo. Quando a justiça de Deus confronta a culpa humana, então há uma sentença de morte. Mas a misericórdia de Deus, porque também é um atributo de Deus que não contradiz o outro, mas trabalha com ele, adia a execução. Agora, a misericórdia não pode cancelar sem a expiação. Quando a justiça vê a iniquidade, então deve haver julgamento. Mas como eu disse, há 2 semanas atrás, a misericórdia levou Cristo à cruz e não pretendo entender isso. Estou tão feliz com as coisas que sei e tão feliz com as coisas que não sei. Não sei exatamente o que aconteceu naquela cruz. Eu sei que Ele morreu. Eu sei que Deus, o poderoso Criador, morreu pelo pecado da criatura do homem. Eu sei que Deus deu as costas àquele santo, santo, santo homem. Eu sei que no céu foi registrada a expiação para toda a humanidade. E ainda assim repito, não sei porquê e não sei o que aconteceu. Só sei que na infinita bondade de Deus e na sua infinita sabedoria,
Ele elaborou um plano pela qual a segunda pessoa da Trindade, encarnada como homem, poderia morrer para que a justiça pudesse ser satisfeita, enquanto a misericórdia resgatasse o homem por quem ele morreu. Ah, meu irmão, isso é teologia cristã. Isso é teologia cristã. Seja qual for a sua denominação, é nisso que você quer ir para o céu. Você não pode ir para o céu com base em espirituais, refrões e livros baratos, mas pode ir para o céu com a misericórdia de Deus em Cristo, pois é isso que a Bíblia ensina. A justificação significa que a misericórdia e a justiça colaboraram. E quando Deus se vira e vê a iniquidade, e então o homem da iniquidade corre para a cruz, ele não vê mais a iniquidade, mas vê a justificação, e assim somos justificados pela fé. Agora, eu gostaria de esclarecer algo que eu disse aqui, e se você tem me acompanhado bem de perto, tem acreditado em tudo que eu disse sem se perguntar e me verificar, então não estou fazendo tanto bem quanto eu quero fazer. Quando eu disse aqui que Deus tem prazer na satisfação do seu povo e sofre junto com seus amigos, e leia as Escrituras para te mostrar que ele sofre junto com esses amigos, se você é um pensador bom e próximo, imediatamente me seguiu e disse: como pode um Deus perfeito sofrer? Porque sofrimento significa que em algum lugar há uma desordem. Deve haver uma desordem em algum lugar para que alguém possa sofrer. Você não sofre enquanto tiver uma ordem psicológica, mental e física, mas quando você fica fora de ordem, você sofre. Agora, novamente, vou lhe dizer isto, contanto que esteja declarado na Bíblia, você aceita isso pela fé e diz: Pai, eu creio. E então, porque você acredita, você tenta entender. E se você consegue entender, então graças a Deus, e seu pequeno intelecto pode se divertir um pouco, pulando e se regozijando em Deus. Mas se você lê isso na Bíblia e seu intelecto não consegue entendê-lo, então só há uma coisa a fazer: olhar para cima e dizer: ó Senhor Deus, Tu conheces. Há muita coisa que não sabemos. O problema conosco, evangélicos, é que sabemos demais, somos muito espertos e temos muitas respostas. Estou procurando o sujeito que dirá: não sei, e ó Senhor Deus, Tu sabes. Aí está o seu homem que é espiritualmente sábio. Mas quando tivermos todas as respostas e soubermos disso, tudo ficará bem. E esse sofrimento de Deus? Como Deus pode sofrer? O sofrimento parece indicar alguma imperfeição, e ainda assim sabemos que Deus é perfeito. O sofrimento parece indicar alguma perda ou falta, mas sabemos que Deus não pode sofrer nenhuma perda e que Ele não pode faltar, porque Deus é intimamente perfeito em todo o seu ser. Então, não sei como explicar isso. Eu só sei que a Bíblia declara isso, que Deus sofre com seus filhos e que em todas as suas aflições Ele foi afligido. E em seu amor e em sua misericórdia, Ele os carregou e fez sua cama em sua doença. Eu sei disso, mas não sei como. E o grande e velho teólogo disse: não rejeite o fato porque você não conhece o método. Não diga que não é assim porque não sei como é. Há tanta coisa que você não sabe como é. Se você vier até mim depois do culto e me perguntar como as coisas acontecem, eu lhe farei 25 perguntas, uma após a outra, sobre você, sobre seu corpo, sua mente, seu cabelo, sua pele, seus olhos, seus ouvidos. Você não será capaz de responder a uma pergunta, mas usará todas as coisas mencionadas acima, mesmo que não as entenda. Então não sei como Deus pode sofrer. Esse é um mistério que talvez nunca venha a saber. Você sabe, a Escritura diz que conheceremos como somos conhecidos, e somos conhecidos perfeitamente. Então suponho que isso significa que dentro de certos limites, saberemos perfeitamente e possivelmente saberemos. Muitos compositores de hinos, que deveriam estar cortando a grama naquela época, escreveram algumas canções e um deles publicou algo assim: eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que Ele me amou tanto, e eu o amarei. Quando oramos, posso saber por que Ele me amou tanto. Bem, meu irmão, você nunca saberá disso. Só há uma resposta para o motivo pela qual Deus ama você, porque Deus é amor. E só há uma resposta para o motivo pela qual Deus tem misericórdia de você, é porque Deus é misericórdia. E essa misericórdia é um atributo da deidade.
Não pergunte a Deus por quê, mas agradeça a Ele pelo vasto e maravilhoso como e pela realidade da coisa. Acho, irmão McAfee, que vou parafrasear uma pequena quadra escrita por Faber sobre como Deus pode sofrer. Acho que vou ler assim: como podes sofrer, ó meu Deus, e ser o Deus que és? É escuridão para meu intelecto, mas luz do sol para meu coração. Não sei como ele faz isso, mas sei que quando estou doente, Deus fica triste, e sei que quando estou infeliz, Deus sofre junto comigo. E eu sei que em todas as minhas doenças, Ele arrumará minha cama, porque seu nome é bondade e seu nome é misericórdia. Quero falar um pouco agora para encerrar sobre a proximidade da misericórdia de Deus. Eu li como um pai tem pena de seus filhos, como um pai tem pena de seus filhos. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando Hoover, isto é, Herbert Hoover, esqueci qual era seu nome técnico, ele foi o administrador da ajuda americana, penso eu, aos órfãos da Europa que tinham sido deslocados e os seus pais tinham sido mortos e as suas cidades destruídas pela guerra. E os Estados Unidos, com o seu grande coração, o nosso povo americano, deram vastas somas de dinheiro e nomearam Herbert Hoover para o supervisionar e administrar, entregue ao povo corretamente. Mas eles não tinham muito em comparação com o número de órfãos que tinham. Então, aqui está o que ouvi ou li. Um jornalista viu isso e escreveu sobre isso. Ele disse que estava em um desses lugares onde distribuíam esmola aos órfãos. E ele disse que um homem entrou, muito magro, grandes olhos sobrenaturais ou anormalmente brilhantes e bochechas finas e braços finos e conduzindo uma menina. E ela também apresentava sinais de desnutrição, olhos muito grandes e brilhantes, seu pequeno abdômen distendido, e a perninha fina e os braços pequenos demais, magros demais para a idade dela. E este homem a conduziu para dentro. E ele disse ao responsável, eu gostaria de trazer minha filhinha para você e pedir que você a pegasse e a colocasse em sua lista. E eles disseram, esta é a sua garotinha? Sim. Bem, eles disseram, sentimos muito, mas nossa regra aqui é que apenas órfãos completos podem receber ajuda. Se um dos pais estiver vivo, não podemos assumir a responsabilidade porque simplesmente não temos o suficiente. Há demasiados órfãos completos para aceitarmos um meio órfão. Ele olhou para sua filhinha e ela olhou interrogativamente com 2 olhos grandes e brilhantes. E então ele se virou e disse, bem, você sabe, não posso trabalhar. Eu estou doente, eu fui abusado, eu estive na prisão, passei fome e agora estou doente e não posso trabalhar. Mal consigo cambalear, mas eu a trouxe para você cuidar dela. E eles disseram, bem, sentimos muito. Onde está a mãe? Bem, a mãe está morta. Ela foi morta na guerra. Bem, desculpe, mas não há nada que possamos fazer, apenas órfãos completos. Ele disse, você quer dizer que se eu estivesse morto, você cuidaria da minha filhinha e a alimentaria e ela poderia viver e ter roupas e um lar? Eles disseram que sim. Então ele se abaixou e puxou seu corpinho magro para si e a abraçou com força e a beijou. E então colocou a mão na mão do homem na recepção e disse, vou providenciar isso. E ele saiu da sala e cometeu suicídio. Irmãos, ouvi essa história e não superei isso nos últimos anos. A guerra terminou em 1918. Isso foi contado em 1918 ou no início de 1919 e ainda vejo essa imagem. Vejo a foto do homem que estava doente demais para trabalhar, mas que impediu que suas filhas conseguissem comida e roupas decentes. Ele disse, eu cuidarei disso, e ele fez. Isso é misericórdia. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Jesus disse, eu saio. O Filho do Homem sairá e será entregue nas mãos dos gentios e será crucificado e morto. E Pedro disse, não, Senhor, não. Mas Jesus disse, na verdade, aqui estão vocês, todos vocês, e se eu não o fizer, vocês não viverão. Então ele saiu, não para se matar, mas para se colocar onde pudessem matá-lo. Misericórdia foi compassiva da única maneira que podia no momento, morrendo. Então, Cristo Jesus,
Nosso Senhor morreu ali naquela cruz, pois Ele nos amou e teve pena de nós como um pai tem pena de seus filhos. Agora, duas coisas que eu gostaria de dizer. Uma delas é que nós que recebemos misericórdia devemos mostrar misericórdia, e que devemos orar para que Deus nos ajude a mostrar misericórdia. Nós a recebemos, temos que mostrar isso. E a segunda é que esta misericórdia só pode vir pela expiação, mas a expiação foi feita, isto é, ela só pode operar em relação a nós por causa da expiação, mas a expiação foi feita. E agora quero encerrar minha pequena conversa com uma leitura e um pouco de comentário sobre um hino que tenho aqui. Nunca ouvi isso cantado e não sei se está sendo cantado atualmente, mas é assim que acontece. É evidentemente um hino escrito em torno do livro de Hebreus ou de partes do livro de Hebreus. Diz: onde se ergue o templo celestial, a casa de Deus não feita por mãos, um grande sumo sacerdote, nossa natureza se desgasta, o guardião da humanidade aparece. Aí está, meu amigo. Não quero apresentar nada desagradável, mas disse a alguém hoje: se a igreja repousa sobre o Papa, então a igreja não tem fundamento agora e não terá por 18 dias ou mais. E se os padres são tão necessários, então não vejo isso, porque aprendi que onde se ergue o templo celestial, a casa de Deus não feita por mãos, aparece um grande sumo sacerdote que nossa natureza usa, o guardião da humanidade. Eles agora ascenderão ao alto, ele se curva na terra, um olho de irmão, participante do nome humano. Ele conhece a fragilidade de nossa estrutura. Nosso companheiro sofredor agora retém um sentimento companheiro de nossa dor e ainda se lembra nos céus de suas lágrimas, suas agonias e choros. Em cada dor que dilacera o coração, o homem das dores tem uma parte. Ele simpatiza com a nossa dor até que o sofredor envie alívio. Com ousadia, portanto, no trono, tornemos conhecidas todas as nossas tristezas e peçamos a ajuda do poder celestial para nos ajudar na hora má. Quão maravilhoso isso é, meus irmãos! Quão maravilhoso é que nosso grande sumo sacerdote, que é o guardião do homem, use nossa natureza diante do trono de Deus. Se você acabar ali perto do trono de Deus e permitir que você olhe, pois não sei como podemos ver essa visão incrível, mas se lhe fosse permitido olhar, haveria criaturas que você não conseguiria identificar. Haveria criaturas estranhas ali diante do trono, tendo 4 faces e 6 asas, e com 2 cobririam o rosto, e com 2 cobririam os pés, e com 2 voariam. E você veria anjos ali tão estranhos que Abraão viu e Jacó viu, subindo e descendo a escada, e você não seria capaz de identificá-los porque nunca viu um anjo. E suponho que existam outras criaturas lá. Li sobre eles em Daniel e Apocalipse que você não conseguiu identificar direito. Mas você sabe, ao se aproximar do trono, você reconheceria uma ordem de ser. Você diria: olhe, 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 eu reconheço isso. Estou familiarizado com esta forma, eu sei disso. Este é um homem, este é um homem. Este tem 2 pernas embaixo dele, este tem 2 braços, este é um homem. Ah, meu amigo, o grande sumo sacerdote que nossa natureza usa e o guardião da humanidade aparece. E embora você possa ser um estranho entre aquelas criaturas estranhas, haveria um ser que você conheceria. Você diria: se eu cresci entre eles, eu os conhecia. Eu os vi descer a rua e subir a rua. Já vi pequenos e grandes, e pretos e amarelos e vermelhos, eu os vi. Eu sei que este é um homem. E ele sorriria do trono porque, embora agora ascendido ao alto, ele inclina na terra o olho de um irmão, participante do nome humano. Ele conhece a fragilidade de nossa estrutura. Agora, não tenha pena de si mesmo, irmão, mas não tenha vergonha de contar a Deus tudo sobre seus problemas. Ele sabe tudo sobre seus problemas. Há uma musiquinha que diz: ninguém sabe os problemas que vê, mas há alguém que sabe bem. E nosso companheiro sofredor ainda guarda o sentimento de solidariedade pelas nossas dores e ainda se lembra nos céus de suas lágrimas, de suas agonias e choros. E embora ele esteja agora à direita do Pai Todo-Poderoso, sentado, coroado em glória, esperando, é claro, aquele grande dia da coroação que ainda está por vir, mas embora ele esteja lá e embora todos clamem por ele,
Digno é o Cordeiro. Ele não se esqueceu de tudo isso. Ele não esqueceu os pregos nas mãos. Ele não esqueceu as lágrimas, as agonias e os choros. E ele sabe tudo sobre você. Ele sabe. Ele sabe quando o médico odeia contar que você e seus amigos vêm e tentam ser encorajadores de maneira normal. Você sabe e é alegre, e no fundo do seu coração você é muito inteligente. Você sabe que algo está profundamente errado e eles não vão te contar, mas ele sabe. Ele sabe. Bem, eu acredito nisso. Com ousadia, portanto, no trono, vamos dar a conhecer todas as nossas tristezas e pedir a ajuda do poder celestial para nos ajudar na hora má. A misericórdia de Deus é um oceano divino de inundação ilimitada e insondável. Vamos mergulhar na misericórdia de Deus e conhecê-la. Amém e amém. Vocês têm sido uma congregação muito tranquila. Eu não tive uma espiada de ninguém, mas espero que você acredite no que eu disse, porque você vai precisar dessa misericórdia. Terrivelmente, terrivelmente ruim se você ainda não tem a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém.